Bom dia, gente, tudo bom? Como é que estamos? Estamos iniciando mais um dia do nosso diálogo. Hoje um dia chuvoso, né? Um dia de o tempo nublado aqui em Brasília. O lado bom é que pelo menos não vai faltar água, né, no segundo semestre, que eu acho que seria o pior dos cenários. Então, eu creio que isso é bom. Eu vou começando aqui, já saudando as pessoas que estão entrando na live, agradecer o fato de que a cada dia a gente tem ganho um seguidor, pessoas acreditando nessa ideia. Eu acredito que a gente tem conseguido ser bastante útil para as pessoas, fazendo essa conversa tal, diária aqui, de segunda a sexta. Então, é sempre uma alegria poder contar com vocês aqui, chegando, participando. Eu quero agradecer muito também as pessoas que têm me mandado reportagens pelo Instagram, artigos, têm compartilhado nos stories o que a gente tem feito, né? A Flávia tá por aí, tem feito isso, Janaína, Lidiane, né? Tô dando os nomes porque são as pessoas que já foram entrando. Então, assim, eu agradeço muito a vocês, tem sido muito útil. Eu tenho tentado responder sempre que posso, com a melhor qualidade possível, para deixar muito claro, né? Eu sempre respondo todas as mensagens, assim, às vezes pode demorar, porque a gente tem algumas outras ações, algumas outras ocupações, mas a gente sempre responde, tá? A ideia é sempre tentar responder todo mundo, ou por vídeo, ou por mensagem, ou com um coraçãozinho, a gente sempre quer responder, tá? Então, essa é a ideia, a gente sempre está tentando atender e responder todo mundo nessa nossa conversa. A segunda coisa que eu queria pedir é para a gente dar uma agitada nisso aqui. Como a gente vai dar uma agitada nesse nosso papo hoje, né? A gente vai dar uma agitada pedindo para que vocês apertem aí o coraçãozinho e convidem os amigos de vocês para participarem desse papo. Tem uma setinha onde você pode encaminhar essa live para as pessoas, né? Então eu peço que você encaminhe a live para os seus amigos para a gente conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos do mundo político, tentando sempre fazer isso da forma mais esclarecedora, da forma mais didática e da forma mais técnica possível, lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer análise, nosso objetivo aqui não é fazer militância, tá? Então, o nosso propósito, de fato, é construir análise sobre os processos políticos que têm afetado o dia a dia, as tomadas de decisão, os processos aqui no Brasil e observar um pouco como o desdobrar disso diante da nossa realidade, né? E qual é o nosso grande tópico de conversa para o dia de hoje? O nosso grande tópico de conversa é que a novela de confronto entre o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro se encaminha para um final, né? Isso significa dizer o quê? Obrigado por encaminhar, Thelma. Isso significa basicamente o quê? Significa que o presidente Bolsonaro conseguiu construir uma situação em que ele vai poder, a partir de agora, unificar o discurso dentro do Ministério da Saúde, né? Em algum sentido, o que nós observamos até o dia de hoje e vamos observar nos próximos dias é o fato de que havia um descontentamento claro do presidente, daquele grupo que está mais próximo dele, em relação às falas do ministro da Saúde e a forma como o ministro da Saúde atuava. Então agora o presidente Bolsonaro tem um desafio. E qual é esse desafio? O desafio é encontrar um nome que de fato possa atender às expectativas dele no que diz respeito à construção e à condução da crise, levando em consideração duas variáveis, a narrativa política e a questão da economia. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Antes disso, antes de entrar nesse tópico propriamente dito, eu queria pedir... Hoje nós temos uma corujinha, né, de caneca. Antes de entrar nesse tópico, é sempre água, tá, gente? Não quer café, porque se eu tomar um café durante essa live aqui, o resto do dia já era. Eu fico pilhadaço. Então, antes da gente seguir, eu gostaria de pedir, então, mais uma vez, que você, se você não curte essa página, se você não me segue ainda no Instagram, que você me siga no Instagram, né, Creomar de Souza. Se você não me segue no Twitter, me segue no Twitter, Creomar de Souza.
E se você não segue a minha empresa, que é a Dharma Political Risk and Strategy, é uma consultoria política, sediada em Brasília. Se você não segue a Dharma, que você siga a Dharma no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, né? A Dharma está em todas as redes, sempre distribuindo o seu material, mostrando o que está fazendo e tentando prover análises da conjuntura política atual. Eu quero agradecer também as pessoas que estão comparecendo às outras lives e webinars em que eu estou participando. Tem acontecido um fenômeno interessante, bem divertido, que as pessoas estão me convidando para participar de webinars. Então eu participei de uma live do Festival Criativistas, foi muito legal, falando sobre políticas públicas e criatividade, ou melhor, o papel da criatividade nas políticas públicas. E depois eu participei ontem também de um webinar da turma das imobiliárias, em que eles discutiram a conjuntura política e os impactos disso sobre o mercado imobiliário. Então quero agradecer as pessoas que têm feito o meu nome girar, que têm me indicado para eventos, que têm me colocado a participar de outras falas e romper a bolha, né? Eu creio que a internet tem suas bolhas de algoritmo, então quero agradecer a todos, das pessoas que me mandam material pelo Instagram para fazer com que a gente melhore cada vez mais os nossos processos e as nossas lives aqui, as pessoas que têm me recomendado a outros eventos. A gente está sempre disposto, sempre disponível, é sempre um prazer atender e construir esse processo juntos. Dito isto, vamos lá ao nosso papo, né? Qual é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo aqui é entender, né, quais serão os próximos passos do presidente Bolsonaro, tendo em vista que o ministro Mandetta já disse que só fica até o presidente encontrar um substituto. E aí, nesse aspecto, a gente vai avaliar dois elementos que foram importantes ontem, né? O primeiro foi a própria coletiva do ministro, em que ele falou de maneira muito aberta acerca da dificuldade de relacionamento e do posicionamento dele e da equipe do Ministério em termos de atuação frente à pandemia da Covid-19. Ele explicou, inclusive, dois elementos que são muito importantes do ponto de vista técnico e eu vou me aproveitar deles aqui para a gente fazer a nossa conversa. O primeiro é o fato de que por que as declarações do ministro deram a entender que o pico estava sendo jogado para frente, né? O pico de contágio. E o segundo é sobre o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina, né? E da cloroquina. Nesse primeiro aspecto, o que o ministro disse é que o uso, né, a transferência do pico um pouco mais alongada tem a ver com o sucesso inicial das ações de isolamento feitas por estados e municípios. Significa dizer o quê, gente? Quanto mais você adere, se você pode, ao isolamento social, você joga mais para frente a ameaça porque a curva de contágio é menor, né? E aí vamos lembrar, nós temos hoje 3 capitais brasileiras em uma situação muito, muito ruim, né? Manaus, que só possui, infelizmente, 500 leitos, né, de UTI. Nós temos a cidade de Fortaleza, que também está numa situação muito, muito complicada, e a cidade do Rio de Janeiro. Essas 3 capitais são aquelas que já entraram em um processo de saturação mais agudo e, em termos de políticas públicas, isso quer dizer que não tem leito para todo mundo, não tem respirador para todo mundo, né? Então esse é o primeiro ponto. De outro lado, nós temos cidades e regiões que têm se aproximado dessa saturação. A cidade de São Paulo está se aproximando dessa saturação. E aí é importante entender o seguinte, um ponto que foi colocado ontem pelo ministro e que é importante a gente trabalhar aqui em termos de análise de política pública. Há um distanciamento, pessoal, entre o momento em que você toma a decisão de melhorar infra, que significa dizer o quê? Comprar EPI, construir hospital de campanha, montar respirador, tarará. Tem uma distância entre essa decisão e isso está pronto. E aí entendam, só para a gente diminuir qualquer tipo de celeuma boba sobre as lógicas de isolamento. O isolamento é feito para que a autoridade pública tenha tempo de fazer ações de melhoria de infra, de compra de equipamento, de aprimoramento ou de sofisticação do sistema para que o sistema dê conta do recado. E aí vamos lembrar o seguinte, o SUS é uma ideia excelente, uma das melhores ideias do mundo. O SUS inspirou o presidente Barack Obama na ideia do Obamacare,
né, que ele achava que era a primeira fase, que era você dar seguro de saúde para todo mundo, e em algum momento você conseguia migrar, forçar o debate para um sistema unificado de saúde pública, né? É algo que ele falou quando deu suporte ao Joe Biden nessa semana. Então, que ele acha que esse debate é importante. Então, assim, o SUS é uma ideia maravilhosa, mas o Brasil é um país de renda média e por uma série de dificuldades em termos de construção de políticas públicas, em alguns lugares, o SUS funciona melhor que em outros, tá? Essa é a lógica. Então, eu acho que essa é a primeira parte muito importante daquilo que o ministro falou ontem, né? Que o achatamento da curva serviria para criar anteparos e ações de preparação do sistema. Qual é a dificuldade aí nesse processo? É que a gente vive num contexto maior, em âmbito macro, né? A gente tem um problemão que é a aquisição dos recursos internacionalmente. Significa dizer, não tem a maioria desses recursos. Eu postei no Stories um tempo atrás, posso divulgar essa informação de novo. A Organização Mundial de Comércio fez um estudo sobre os principais produtores de insumos e os principais consumidores de insumos. E aí vamos lembrar o seguinte, os países mais desenvolvidos são os principais consumidores dos insumos de saúde hoje, porque na Europa e nos Estados Unidos isso está muito grave, a situação do Covid. Só que, de outro lado, eles também são alguns dos principais produtores, com exceção da China, né? Que é uma economia forte, mas ainda não é um país rico, né? Um país, quando você pega e faz um cálculo, é uma renda média ali. O que acontece? Há uma disputa por recursos escassos e o Brasil tem tido, até o presente momento, muita dificuldade para adquirir os insumos de saúde. Isso faz com que o processo de aquisição dos bens demore, entende? E a construção da infra também possa demorar se você precisa de equipamento importado. Esse tem sido o grande desafio, esse é o grande panorama, e foi isso que o ministro tentou explicar ontem na primeira parte da sua fala, tá? E guarda essa informação porque daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre isso no contexto interno das visões do Ministério da Economia sobre a crise e como a saída do Mandetta resolve 2 problemas do Bolsonaro. Não sei se ele resolve 2 problemas da sociedade, tá? Mas resolve 2 problemas do governo. E se eu esquecer, vocês me lembram. O segundo elemento importante que o ministro falou, né, era no que envolvia a controvérsia do uso da cloroquina como um remédio a ser dado indiscriminadamente para todas as pessoas. E ele voltou a dizer que era complicado o Ministério da Saúde dar esse tipo de protocolo, porque a cloroquina pode causar alguns tipos de alteração de ritmo cardíaco. Foi mais ou menos essa a expressão que ele falou. Eu não sou médico, se alguém for médico pode me corrigir. A ideia da live é aprender, né? E por isso não dava para usar e que você não tinha sustentabilidade em termos de uso da cloroquina como remédio eficaz nesse processo, tendo em vista os riscos que ele gerava. Esses foram os 2 pontos principais dessa coletiva e o ministro falou muito aberto acerca do fato de que ele e sua equipe haviam chegado juntos e sairiam juntos. Ele até rejeitou o pedido de demissão de um dos seus secretários, que foi noticiado ontem aqui nessa live pelo Atanan antes do G1. Isso é uma coisa legal. O Matheus Atanan tem sido bem ágil no Twitter em dar informações. Nem sei se ele está por aí hoje, mas se estiver, sigam o cara no Twitter porque ele está dando informação muito rápido. Ontem ele avisou a gente aqui na live, antes de ser publicado no G1, da tentativa do pedido de demissão de um dos secretários do Mandetta. O que acontece então? Essa lógica, essa configuração inicial que a gente vai ver nos próximos dias a saída do ministro da Saúde, tem como elemento fundamental o embate chegou a um ponto em que a corda rompeu, e aí eu recomendaria que vocês lessem uma entrevista que o ministro deu ontem à noite para a Veja, e eu vou fazer esse comentário em cima de uma expressão que está lá nessa entrevista. E como está pública, o acesso é destravado, eu posso usar, isso não interfere, não é nenhum tipo de má fé, é só uma leitura. A expressão do ministro nessa entrevista, ele diz o seguinte: eu estou há 60 dias nessa agonia. Eu faço a reunião, explico, a pessoa diz que entendeu. Você sai da reunião, a pessoa faz o contrário do que você havia combinado. Não tem mais, o resumo disso não tem mais clima. Chegou o ápice do desgaste relacional entre ambos. E aí isso tem 2 problemas para a gente passar para o nosso segundo tópico. E o nosso segundo tópico é o quê? Quem Bolsonaro vai colocar no lugar? Né?
E aí, nesse aspecto, existia uma pressão do grupo político ideológico mais perto do Bolsonaro, e se é a primeira vez que você está assistindo essa live, toda vez que a gente fala de grupo ideológico, eu estou me referindo aqui aos ministros que são diretamente mais alinhados ao presidente em termos de ideologia, que seria o olavismo como uma ideologia, e os ministros que são, e aqueles que são o núcleo familiar. Então, estou falando, tem um núcleo em volta do presidente que são os seus 3 filhos, o Eduardo, o Flávio e o Carlos. Esse núcleo se soma a alguns ministros que foram escolhidos por afinamento ideológico com esse grupo. Então a gente tem o ministro das Relações Exteriores, a ministra Damares, né, o ministro Onyx Lorenzoni, o ex-ministro Osmar Terra, né, e o assessor de Relações Internacionais do presidente, que é o Felipe Martins. Esse pessoal aconselha o presidente com bastante frequência. E eles têm uma percepção da realidade que não é a percepção da realidade do ministro Mandetta. Então, essa era a origem do choque. Enquanto o ministro Mandetta tentava explicar para o Bolsonaro a gravidade da situação e tentar colocar uma lógica de robustecimento do SUS e de que o presidente aderisse ao discurso de isolamento social, esse outro grupo fazia força e pressão no sentido contrário para que o presidente comprasse uma ideia que era de que primeiro, não era um problema, segundo, de que a economia é mais importante e, no fim do processo, as aparições públicas, né? E aí, nesse aspecto, esse processo de desgaste tem alguns detalhes muito complicados, né? Por exemplo, o fato de que o presidente foi à padaria em que o ministro da Saúde fazia refeições e o ministro sentiu uma provocação nesse ato. Então, e aí isso foi ficando claro, esse processo de provocação foi gerando uma dificuldade que torna impossível a construção de qualquer tipo de diálogo e de relacionamento saudável entre os dois. Pois bem, nós temos então que a saída do ministro Mandetta está consolidada de fato, né? Ele está esperando o substituto. Qual é o desafio do Bolsonaro para conseguir um substituto, né? São 2 desafios. Primeiro, ele pode fazer uma escolha mega arriscada, que é ir com um nome alinhado a ele, como o do Osmar Terra, por exemplo, ou de algum outro médico que esteja levantando bandeira em favor da cloroquina. Isso tem um custo, né? Porque o presidente já vem isolado, institucionalmente falando. Ou ele pode fazer uma outra escolha, que é a ideia, por exemplo, de um nome técnico que possa zerar a relação e ter alguma autonomia para fazer o trabalho. Qual é a grande dificuldade de escolher um nome técnico, né? Ou um nome que esteja mais ou menos na mesma linha do Mandetta? Que é a pergunta que os profissionais de saúde que estão sendo sabatinados pelo presidente, ele vai conversar com algumas pessoas no correr da semana, tem feito. É dizer, eu terei autonomia para trabalhar ou eu entrarei no mesmo processo de desgaste, de fritura que o ministro Mandetta entrou? E aí vem um ponto fundamental nesse processo, né? Esta escolha de um nome vai ter que servir para um processo em que o presidente saia do isolamento político e que ele deixe de ser visto pela sociedade como parte do problema, né? E como ele vai fazer isso? Ele tem que escolher um nome que consiga construir um nível de popularidade, um nível de confiança nas relações sociais tão bom quanto foi o nome do Mandetta. E, de outro lado, esse nome não pode criar um discurso que bata de frente com o discurso do presidente. Para isso ser facilitado, o presidente deveria, em algum sentido, diminuir as ações de visitação pública. Talvez ele as faça. Talvez ele apareça menos na rua para não criar um problema para o novo ministro. Só que, quando a gente faz uma retrospectiva do comportamento político e do processo decisório do governo Bolsonaro, o que a gente tem de maneira clara? A gente tem de maneira clara que o presidente gosta dessa ideia do jogo duplo, né? Em que, em algum sentido, ele deixa uma área técnica para o ministro fazer o trabalho, mas ele tem uma narrativa e uma interpretação própria sobre a realidade, né? Por isso que vai na rua, vai na padaria, vai na farmácia, visita o hospital, a construção do hospital de campanha, confraterniza com as pessoas. Esse é o ponto. E aí vem um elemento fundamental. Bolsonaro está fazendo uma escolha que é arriscadíssima, né? Ele rompe com o ministro mais popular do governo, ele rompe com o ministro mais popular, que é de um dos partidos mais importantes dentro do Congresso. Vamos lembrar que o DEM tem a presidência da Câmara e do Senado, né?
E, em algum sentido, ele vai ter que colocar um outro quadro lá que não tem esse respaldo partidário. À medida que esse quadro não tem o respaldo partidário, o que o presidente quer reforçar? Que o ministro deve lealdade a ele. O problema fundamental é que qualquer indivíduo, do ponto de vista técnico, que aceite a tarefa, terá que lidar com o fato irremediável de que ele está pondo a sua reputação em jogo, à medida que ele flexibilize o seu discurso para agradar o grupo político do presidente da República. Então é disso que a gente está falando. Né? É disso que a gente está falando. Esse é o panorama. A pessoa que entrar vai ter que acreditar na promessa do presidente que vai ter autonomia para realizar o trabalho, só que de outro lado tem um histórico de que esse grupo político não gosta de percepções que sejam distintas da realidade. Né? E isso gera uma certa desconfiança que fez, pelo que a gente tem apurado, já com que alguns 2 ou 3 nomes muito fortes dentro do mercado dissessem não à oferta do presidente, por não se sentirem confortável com a capacidade do presidente de manter essa promessa no curso do tempo. Então, esse é o processo. Nós temos um presidente, então, que está isolado em termos de diálogo com o legislativo. Nós temos um presidente que ontem foi derrotado no STF, e aí 2 elementos importantes, né? O STF deixou muito claro que quem define as regras de isolamento social e de combate à pandemia são estados e municípios. Por quê? Porque eles querem evitar que o discurso do isolamento vertical ou qualquer flexibilização que seja considerada irresponsável seja colocado em curso. Né? Então, o presidente teve uma derrota ontem. E tem um outro elemento que é importante. A Câmara dos Deputados ontem aprovou uma requisição para que o presidente apresente um exame atestando que ele não... Um exame dizendo se ele pegou ou não Covid. Ele tem até 30 dias para apresentar o exame. São pequenos sinais, gente, que começam a mostrar o quê? Um processo gradual de degradação da presidência. É cedo para dizer qualquer coisa do gênero, o presidente cai, vem o impeachment, mas começam a existir pequenos sinais de que o presidente vai sofrendo um desgaste que é construído pela sua própria narrativa, que é de confronto constante, de nunca estabelecer consenso. Um terceiro elemento nisso, o vice-líder do governo no Senado disse que entregou o cargo à disposição porque o Mandetta está saindo. Né? Então, há pequenos elementos se configurando que vão dando o quê? Concretude é uma lógica que a gente tem falado há algum tempo, mas que não se manifestava de maneira tão forte, que o presidente está isolado. Quais são os sinais concretos desse isolamento? Esses sinais começam a aparecer, vindos do judiciário de um lado, vindos da Câmara dos Deputados de outro, né? E ontem um primeiro sinal do Senado. Lembrando que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sempre tenta ser uma espécie de ponte entre a Câmara e o Senado e tal, né? Mas, pois bem, eu vou ler aqui 2 comentários da Lidiane e aí depois eu volto para o ponto que envolve por que a saída do Mandetta resolve um dilema do Ministério da Economia. Então vamos lá. O presidente, quando presidenciável, pregava que colocaria pessoas técnicas nos ministérios, mas parece que existe uma dificuldade entre o técnico e a linha ideológica. Eu concordo, Lidiane. Tem uma dificuldade entre o técnico e o ideológico, né? Entra na dualidade ou técnico ou ideológico, os dois não tem um consenso do governo. Então, o que acontece? Eu creio que me parece que essa ideia de ministros técnicos em um governo ideológico, e todo governo tem a sua ideologia, tá? Esse é um componente bem concreto. O fato é que o modelo decisório e ideológico do presidente Bolsonaro é baseado na ideia de descredibilizar o sistema político para ter apoio popular dos seus militantes. À medida que surgiu a situação do Covid, o desafio era o seguinte: se o presidente compra a narrativa de que o isolamento social é necessário, ele vai ter que aderir ao establishment político. E o receio da tomada de decisão do presidente parece ser que, à medida que eles façam uma adesão ao establishment político, eles vão perder aquilo que eles têm de apoio mais fiel. Então eles fizeram uma escolha no sentido de se negar a fazer isso. Eles não querem isso, né? E partiram para o confronto. O problema do confronto é que, especificamente, quando a gente está falando da pandemia, que é o nosso grande tópico aqui, é que esse confronto, de fato, tem um preço muito alto e que é cobrado de forma muito rápida, né? Que é as pessoas estarem sendo infectadas e morrerem pela Covid-19. E aí vem um ponto importante. Esse grupo do presidente passou a tentar interpretar as informações de forma que minorem os efeitos da crise. Por exemplo, ontem no Twitter do presidente ele postou
uma tabela que estava recortada, dizendo que o número de mortos por milhão de habitantes do Covid-19 no Brasil era 7, né? Esse dado é real, mas o que o presidente não colocou é que o Brasil é o país que menos testa Covid no planeta, né? Se vamos fazer uma comparação entre Brasil e Espanha, a Espanha testa 13 mil pessoas a cada milhão. Sabe quantas pessoas o Brasil testa a cada milhão? 296. Se você testa menos pessoas por milhão do que todos os outros países que estão sofrendo com essa situação, de fato, você tem um problema para identificar que bate direto na subnotificação. Ontem eu até conversei com algumas pessoas do Ministério da Saúde e elas disseram, mas o Ministério está sendo muito disciplinado em termos de contagem dos casos e dos óbitos. Eu falei, mas a testagem não gera uma dificuldade? Ele, não, entenda, veja, assim... É óbvio, gente, que a falta de testagem gera uma dificuldade, né, em termos de política pública para você ter um dado, porque aí vamos lembrar o seguinte, política pública é o quê? É tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer. E escolher fazer ou escolher não fazer é dependente diretamente das evidências. E aí se você testa menos, você tem menos evidências para tomar as decisões. E é disso que a gente está falando. Esse processo, então, que está culminando com essa saída do Mandetta e a gente não sabe quem é o próximo ministro, né? A tendência é que possa ser um ministro técnico, mas aí vamos lembrar que o governo Bolsonaro é um governo que constrói uma narrativa que tenta descredibilizar as instituições, tenta descredibilizar a mídia. Então não se surpreendam, por exemplo, de que um nome surja na mídia dizendo que é o novo ministro e o presidente faça uma escolha totalmente diferente em termos de Twitter. Porque esse é um padrão para manter a militância agregada, né? Então esse esforço de manter a militância agregada, e é disso que a gente está falando, esse é um governo cujo máximo esforço é prolongar a narrativa eleitoral no tempo, criando a ideia de confronto, porque o confronto alimenta as bases, isso vai de fato guiar a escolha e os próximos passos. E aí alguém me pergunta, de onde o presidente aprendeu isso? É a mesma lógica do presidente Donald Trump, que está o tempo todo buscando um inimigo em termos de responsabilização da pandemia. Ele percebeu que ele não pode culpar a China, diferentemente de alguns membros do governo brasileiro que entraram nessa armadilha de tentar culpar a China, sendo que a China é a maior provedora de insumos médicos, então ele tentou fazer isso, e o Trump não fez, não caiu nessa armadilha, só que aí o Trump achou um novo bode expiatório. Qual é o bode expiatório do Trump? Organização Mundial da Saúde, né? E aí o que o Trump fez? Ele falou, vou parar de pagar a OMS porque a OMS está enviesada, atende muitos interesses de outros, demorou a responder, não vale a pena pôr dinheiro na OMS. É isso que o Trump fez. Qual é a dificuldade disso em termos de Brasil? O Brasil não tem o mesmo peso internacional dos Estados Unidos. O nosso governo cometeu um equívoco ao tentar fustigar a China, né? Isso vai gerar consequências no tempo. E isso na tentativa, como a Lidiane acabou de colocar aqui, de desviar o foco do problema real. O problema real gente, o sistema é uma ideia ótima, mas ele não está pronto para lidar com o desafio da Covid-19, mais dengue, mais zika, mais tuberculose, mais leishmaniose, mais o que for, né? E essa dificuldade no tempo faz com que, à medida que o governo fica tentando construir outros focos de ação e de interpretação, impeça que o governo coloque energia no que seria a resolução do problema. Qual é o panorama que tem resultado nisso para o governo Bolsonaro? O governo tem se colocado numa lógica de isolamento. O governo é cada vez mais isolado. E aí o que o presidente tem tentado fazer para reagir ao isolamento, né? Ele tem tentado conversar com lideranças partidárias. Ele recebeu o Kassab, ele conversou com o Roberto Jefferson. Inclusive o Roberto Jefferson fez um tweet de apoio ao presidente, né? E aí vamos lembrar, qual era o discurso do presidente na eleição? De negação ao establishment, de combate à corrupção. Quem lembra quem é o Roberto Jefferson? Roberto Jefferson é um dos pilares do Mensalão, lembra? Que começou toda essa confusão sobre corrupção, não sei o quê. Então, Roberto Jefferson é um desses pilares. E aí, ontem o Roberto Jefferson fez uma manifestação pública de apoio ao Bolsonaro. E aí, esse processo é uma tentativa de que o presidente está tentando romper o isolamento político em que ele se encontra. Se ancorando em quem? No general Ramos, no general Braga Neto, que são seus dois assessores, que o general Ramos faz a negociação institucional,
o general Braga Neto organiza o governo via Casa Civil. Isso vai dar certo? Não dá para saber. O que a gente tem como evidência até o presente momento, gente, o que nós temos como evidência até o presente momento é que várias lideranças políticas e institucionais, né, com representação, com partidos, com deputados e senadores no Congresso, têm uma enorme queixa sobre o presidente pelo fato de que o presidente e seu grupo político não honram as promessas feitas. E aí vamos lembrar, todo processo político em democracias é um processo de construção de consenso a partir de acordo. Você tem que honrar o acordo. E o presidente Bolsonaro percebeu, e essa estratégia sempre funcionou em tempo de normalidade, que quebrar os acordos, mas falar diretamente com o eleitorado, permitia que ele mantivesse a sua militância, né? E essa militância mantida, ele podia descartar o acordo feito. Isso funcionava na normalidade. O problema é que hoje, nessa situação de pandemia, a regra do jogo está mudando muito rápido. E aqui a gente tem a primeira pergunta. Mandem perguntas, gente. Mandem perguntas. Flávia, seria um ato de desespero? Essa é a pergunta. Eu não sei se é um ato de desespero. Eu acho que talvez o governo tenha passado o seu pior momento em termos de Covid-19, né? Eu creio que o pior momento do governo foi aquele discurso de 3 quartas-feiras atrás, quando o Bolsonaro disse que se pegasse Covid não aconteceria nada com ele devido ao histórico de atleta. Ali, a semana seguinte, aquele discurso para mim foi o pior momento do governo até aqui, porque o governo apanhou demais, né? Apanhou muito, porque a fala foi interpretada corretamente por vários pedaços da sociedade como uma fala de deboche, né? Em algum sentido, as pessoas entenderam que o presidente estava debochando da inteligência delas. E para mim, esse foi o pior momento. Esse momento vai, então, e ali houve um ápice do rompimento narrativo, né? Estava o presidente falando para um lado e o ministro da Saúde para outro. Eu creio que, passado aquele momento, melhor assim, né? Um para um lado, um para o outro. Passado aquele momento, o presidente tem se esforçado para romper o isolamento e para dar coordenação às falas do governo. A coordenação da fala do governo veio simbolicamente com a ideia do Braga Neto de que as coletivas são todas no Palácio do Planalto, né? E a ruptura de isolamento com tentativas de diálogo privado do presidente com líderes partidários. Isso tem funcionado? Não tão rápido quanto o presidente espera na área institucional, né? E aí vamos lembrar, a Câmara dos Deputados aprovou o pacote de socorro aos estados e municípios, que está travado no Senado. O Alcolumbre diz que vota, quando a Câmara votar, a expansão do auxílio de R$600, do auxílio emergencial para outras categorias. Eu creio que a Câmara vai fazer isso logo, né? De outro lado, a Câmara aprovou o requerimento pedindo o exame de Covid-19 do presidente Bolsonaro, né? E como terceiro elemento, a gente tem o fato de que o vice-líder do governo no Senado entregou o chapéu quando descobriu que o Mandetta vai ser mandado embora, né? Então, há uma identificação de que a água subiu. Mas eu não acho que ela está no nariz ainda, acho que ela está no pescoço, e o presidente começou a se movimentar. Qual é o problema até aqui? É que a lógica de relação entre poderes que o governo Bolsonaro construiu, que é sempre de confronto, torna o processo de construção de acordo muito difícil. Porque as pessoas, vou usar uma expressão do Rodrigo Maia, tá, Flávia, para responder sua pergunta. Porque as pessoas entram em uma reunião com o presidente Bolsonaro e ao saírem da reunião levam um coice. Essa fala do Rodrigo Maia vem a analogia, né, de que, de fato, é muito difícil confiar no governo. E aí, se você não confia no governo, você não quer negociar com ele. Se você não quer negociar com ele, chega uma hora que não dá mais para ignorar o governo. E talvez esse seja o ponto aqui, né? Porque no primeiro ano de governo e até o início da questão da pandemia, havia uma lógica, sobretudo dos presidentes da Câmara e do Senado, que daria para governar ou daria para ter uma normalidade sem colocar o presidente no circuito. A situação que a gente vê hoje em termos de análise é que isso é impossível. O presidente é parte do circuito e ele tem efeitos positivos e negativos sobre a conjuntura política. Aí é definir o que os entes institucionais vão fazer nesse processo, né? Aí tem uma pergunta aqui do Samuel. Com essa crise institucional, Bolsonaro tentando conseguir aliados, só impede o crescimento do país, uma vez que nada tem sido feito, de fato, para o país se desenvolver economicamente. Então, Samuel, eu creio que é um grande dilema, né? Quando a gente fala de crescimento econômico. Vamos pegar, por exemplo, as falas da posse. Durante a posse,
O Guedes dizia que no primeiro ano o Brasil cresceria 2,5%, cresceu 1,9%, e aí depois ele deu uma entrevista dizendo que no segundo ano ia crescer 2,5%, não vai crescer, vai decrescer 5 e alguma coisa, o FMI disse isso nessa semana já, e aí no terceiro ano a gente não sabe o que vai acontecer e provavelmente no quarto também não, né? O que acontece aí? Qual é o nosso dilema, qual é o nosso desafio aqui? O desafio é tentar entender em que momento o governo vai encontrar um rumo e um modo de agir. O que a gente percebe com essa pandemia? E é isso aí, eu já falei isso aqui algumas vezes. Vários parlamentares com os quais eu tenho contato e diálogo, um bom diálogo, falaram para mim: cara, o presidente perdeu uma oportunidade. O presidente perdeu a possibilidade de fato, construir consenso e se tornar um grande líder, não só daqueles que votaram nele, mas de toda a sociedade, dizendo: olha, o momento é difícil, nós temos que enfrentar esse desafio, a gente vai fazer tais e tais coisas e isso vai ter um resultado, né? Essa perda de espaço, Samuel, me parece ser o principal desafio e a dificuldade de criar um consenso político mínimo. Lembrando, em termos de métrica, o que a gente tem visto no mundo é quem tem construído consenso político mais rápido tem resolvido a questão do Covid mais rapidamente. A Alemanha é o melhor exemplo, Coreia do Sul também, tá? Eu creio que esse é o desafio aí. Como a saída do Mandetta resolve dois problemas do governo? O primeiro era aquele que a gente tinha falado de narrativa, Lidiane, e o segundo problema envolve o fato de que o Ministério da Economia tem dado sinais que quer resolver a crise do ponto de vista econômico usando a menor quantidade de dinheiro possível. Isso quer dizer, o Ministério da Economia quer ser ortodoxo na administração da crise, que significa dizer, não jogar tanto dinheiro de helicóptero assim e segurar a chave do cofre para que, de determinado sentido, você não tenha tantos gastos. Então, esse tem sido um elemento importante. A percepção clara que se tem de que o Ministério da Economia gostaria de ter uma maior harmonia em termos do uso dos recursos públicos. E, nesse sentido, a fala do Mandetta do isolamento social, em sintonia com a fala dos governadores acerca do isolamento social, reforçava uma narrativa, né, dos governadores junto aos seus parlamentares no Congresso Nacional de que era importante ter mais dinheiro. E eu creio que o principal elemento dessa sinergia das falas do Mandetta com os governadores e prefeitos e o impacto disso foi o pacote de socorro aos estados e municípios, né, que é o pior pesadelo do ministro Paulo Guedes, porque ele acha que porque vai endividar a União em um valor enorme pelos próximos meses e o governo quer uma saída, tanto que o governo apresentou uma própria alternativa que é vista tanto pela Câmara quanto pelos governadores como insuficiente. Mas isso mostra o quê? Que o ministro da Economia continua bastante convicto das suas percepções econômicas mais ortodoxas. À medida que o Mandetta sai e vem um novo ministro sem o respaldo político e institucional que o Mandetta tem, pelo menos de saída, né, vai demorar um tempo para ele construir essa curva, o Ministério da Economia consegue ter uma narrativa que é mais homogênea dentro do governo e os governadores perdem um ponto de interlocução, porque esse é um elemento importante. No fim das contas, a forma como o Mandetta construiu o discurso deu aos governadores um ponto de interlocução dentro do governo. Tá? Obrigado pela pergunta. E aí vem mais uma pergunta. Há possibilidade que no contexto atual, com a mudança de ministros e de acordo com o alinhamento ideológico com o presidente, possa ocorrer uma maior rejeição ao governo Bolsonaro? Thales, a pergunta é excelente, meu caro. Eu só acredito que ela é dependente de um ponto, que é o desenrolar dos fatos. E eu já disse isso aqui em outra live dia desses. Entenda o seguinte. O presidente Bolsonaro tem uma narrativa que é de negação da gravidade da pandemia. Ele faz aparições públicas em franco desafio ao ministro da Saúde e ao governador, porque esse é o estilo que o Bolsonaro faz política, né? Sempre confronto, nunca joga na defensiva, né? Mas, de outro lado, o governo não revogou o decreto de calamidade pública, né? O governo não mexeu nos marcadores legais. Amparado a isso, o STF decidiu ontem que governadores e prefeitos são os entes específicos para definir as políticas e regras de isolamento social, tá? Então, o que é que nós temos? A narrativa do presidente está ancorada no fato de que ele torce para as ações de isolamento feitas por governadores e prefeitos darem certo, porque aí elas dando certo, a Covid-19 não vai ser tão devastadora quanto os modelos matemáticos demonstram, porque a gente ainda não tem marcação empírica, a gente não está fazendo testagem em massa.
Então, você não vai ter que ela é forte como os modelos matemáticos apresentam. A consequência disso é que depois a recessão será forte, e aí como resultado da recessão, o presidente vai dizer, olha, a Covid-19 nem foi tão ruim assim, eu avisei da recessão e a culpa não é minha. Esse é o cenário que o presidente deseja, o seu grupo de tomada de decisão deseja. Qual é o cenário que pode acontecer, tendo em vista o que está acontecendo nesse exato momento em Manaus e em Fortaleza? A gente pode ter uma explosão de casos país afora, né? Uma saturação da infraestrutura médica que já era ruim, né? É importante dizer isso. A estrutura médica do SUS não era homogênea, em termos de políticas públicas, ela não é homogênea país afora. Eu postei até um mapa umas semanas atrás mostrando que vários municípios brasileiros não tinham o número de leitos necessários para lidar com uma pandemia, né? O Ministério da Saúde, por uma questão exógena, né, que era a falta de insumos internacionais, teve enorme dificuldade para adquirir insumos internacionalmente para preparar a infraestrutura de saúde. Então, o que a gente pode ter é uma explosão do número de casos, uma explosão do número de falecimentos, e aí se a gente tiver o pior cenário, isso vai bater na conta do presidente, tá? A questão fundamental e aí a gente vai entrar numa guerra de interpretação dos dados, né? Provavelmente o governo federal vai se basear em leituras recortadas dos dados para mostrar que o problema não é tão grande assim, né? E os governadores e prefeitos vão tentar dizer que o problema é grande. E aí, nesse aspecto, a gente volta à saída do Mandetta e a possível colocação de um ministro que esteja alinhado com esse discurso do presidente, resolve uma parte do problema, que é os dados vão servir ao discurso do presidente. Mas há um risco. O embate com o ministro Mandetta e a eventual demissão dele fizeram com que a popularidade do presidente desse uma retroagida e ela está chegando próxima daquele teto dos apoiadores fiéis, né? Vamos lembrar dos dilemas de ciência política. Todo político se defronta com 3 tipos de cidadão. Aquele que vai votar nele de qualquer jeito, não importa o que ele faça, né? São aqueles convictos e que não vão mudar. Aqueles que são indecisos e aqueles que não vão votar nele de jeito nenhum. Bolsonaro mirou todo o foco naqueles que vão votar nele de todo jeito, só que ele tem perdido indecisos. Esse é o dilema que a gente vai ver em termos de futuro, tá bom? Obrigado aí pela pergunta, cara. Vamos ver aqui, tem mais uma. Tem um comentário aqui com uma pergunta do Matheus Atanan. Seja bem-vindo, meu velho. Ibanez disse que pretende abrir o comércio em 10 dias, se tiver uma ampla distribuição de máscaras. Narrativa política com o setor produtivo ou a Secretaria de Saúde pode ser escanteada? Eu creio que no caso do DF, o Ibanez sofre 2 tipos de pressão, tá, Matheus? E isso está acontecendo em São Paulo, no Rio, em vários outros lugares. Aconteceu em Santa Catarina também. São 2 tipos de pressão. Uma pressão é derivada do setor produtivo, que quer que reabra o mais rápido possível, porque a turma está falindo, né? E o governo do Distrito Federal não vai ter grana para impedir que esse pessoal vá à falência. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é importante de ter em mente também, é o fato de que, no caso específico do DF, tem pressão direta do Palácio do Planalto para que o Ibanez flexibilize o isolamento social, né? E essa pressão direta pela flexibilização do isolamento social coloca o governador em uma posição difícil. O que o governo do Distrito Federal espera? Me parece que o GDF comprou 1 milhão de máscaras e ele vai distribuir 1 milhão de máscaras. E ele disse que assim que as máscaras forem distribuídas, ele vai reabrir o comércio, né? E provavelmente deve vir alguma legislação, como está acontecendo agora em Belo Horizonte, provavelmente vai acontecer em Goiás, que obrigue as pessoas a usarem máscaras nas ruas durante um determinado tempo. E aí tem implicações, tá? O uso de máscara, se a gente for falar, por exemplo, em termos de segurança pública, né? Então tem um complicador, né? Mas a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem feito um bom trabalho até aqui. O mais interessante é que o secretário de Saúde foi trocado no meio do caminho, né? Ele saiu e foi trabalhar com o Mandetta no Ministério da Saúde. A gente não sabe como é que vai ficar no futuro, tá? E aí a gente tem mais uma pergunta aqui. Mantendo esse cenário esperado pelo presidente, com uma recessão e poucos casos sérios de Covid, como possivelmente ficariam os governadores? Ele perderia um posto de heróis que estão atualmente? Eu creio que sim, Sabrina, eu creio que sim. O que o presidente conta, a narrativa do presidente conta com o fato de que a segunda onda vai para a conta dos governadores, né? E que no pior dos cenários a primeira também, porque esse é um ponto interessante.
Não há hospitais do governo federal, já reparou? O governo federal é responsável por um número muito pequeno de hospitais país afora. Então, na hora que faltarem leitos, isso vai para a conta do governador e do prefeito. O que, em termos de cálculo político, lembra, isso aqui é um exercício de análise, né? Em termos de cálculo político, é excelente para o presidente da República, né? A não ser que o governador diga que ele não construiu o hospital porque o dinheiro não chegou do governo federal, né? Então, esse é o esforço. Quando vier a segunda onda, que é a recessão e o desemprego, me parece, e o presidente já deu sinais disso, ele vai dizer, olha, a responsabilidade não é minha, eu sempre fui contra o isolamento, né? E aí os governadores vão ter uma onda reversa. O que me parece é, sobretudo, também uma batalha de narrativa política e de comunicação pública. E nesse aspecto, talvez irrite muito ao presidente Bolsonaro, é uma suposição, tá? O fato de que, por exemplo, o governador de São Paulo é muito hábil em termos de comunicação. Então, você não tem tumultos contrários ao isolamento social em São Paulo, muito ao contrário. As pessoas que foram às ruas no último fim de semana, falando alguns tipos de barbaridades contra o governador de São Paulo, não receberam apoio popular. E o governador continua recebendo apoio popular. Entende? Eu acho que é disso que a gente está tratando e obrigado pela sua pergunta. E aí a gente tem mais uma aqui, obrigado pela pergunta. Cenário real, trabalho em hospital. Não temos máscaras suficientes para trabalhar. Como vão distribuir para a população? Não faz o menor sentido. Excelente ponto seu, viu, Ana Viana? Porque eu não conheço essa realidade dos hospitais, né? Eu vi essa notícia dada pelo próprio governador ontem, tá? Que ele está importando da China 1 milhão de máscaras via cooperação com os chineses e que só vai fazer isso e que o comércio só vai reabrir após a distribuição dos insumos. Agora, é um ponto importantíssimo que você está dizendo. Eu não sei qual é essa estatística em Brasília, eu sei no Rio, tá? No Rio de Janeiro, 25% dos profissionais de saúde que estão envolvidos no combate à Covid-19 estão contaminados com Covid-19. É importante lembrar que os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, todo mundo que está nos postos de saúde, todo mundo que está nos hospitais cotidianamente, os vigias, essas pessoas são de carne e osso, gente. E elas estão colocando a vida em risco ao terem que fazer o trabalho sem equipamento suficiente, né? Que são os famosos EPIs, né? E aí, qual é um ponto importante sobre EPIs? O Ministério da Saúde não está conseguindo comprar. E mesmo que faça uma compra muito volumosa, vamos lembrar que o Brasil é muito grande, na hora que se divide é um pouquinho para cada. E não tem no mercado. É o mesmo dilema, tá? Se alguém aí foi na farmácia e não conseguiu comprar máscaras ou luvas, é porque também não tem nos hospitais, não tem insumos suficientes. Muito obrigado pelo seu comentário, viu, Ana? E, por favor, receba aqui meu carinho e meu respeito a você e a todos os profissionais de saúde, tá? Vocês têm feito um trabalho incrível com pouquíssimo apoio. Pessoal, olha só, nós chegamos a mais de 40 minutos da live. Eu quero agradecer, acho que o papo hoje foi muito, muito legal. Eu quero convidar as pessoas que tenham chegado aqui hoje pela primeira vez. A gente faz essa conversa de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, no Instagram Creomar de Souza. Eu peço para vocês que me sigam aqui no Instagram, que me sigam no Twitter. Peço a vocês que por favor sigam a Dharma no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, Dharma Politics, né? @DharmaPolitics. E me comprometo a estar aqui amanhã ao meio-dia para conversar com vocês. Lembrando que se você não pode participar desse papo ao meio-dia ao vivo no Instagram, você pode me mandar uma pergunta, um comentário, uma notícia pelo Instagram. E essa live que a gente está realizando agora vai daqui a pouquinho para o meu canal no YouTube, Creomar de Souza, e você pode assistir não só essa, como todas as outras anteriores. Então, por favor, eu peço que vocês encaminhem esse perfil para os seus amigos, me recomendem. O Instagram é bastante duro com aqueles que não pagam para impulsionar conteúdo. Então, como eu não pago para impulsionar conteúdo, todos os diálogos aqui são feitos de maneira orgânica. Então eu preciso do apoio de vocês para que esse diálogo cresça e alcance mais e mais pessoas, tá bom? E é isso por hoje. Lembrem-se, a análise não é conversa de bar, a análise é coisa séria. Conto com vocês para espalharem essa live que vai estar disponível nos stories, para fazerem comentários, para me marcarem nos stories de vocês. E eu vou lá e respondo e curto um por um e coloco nos meus stories.
Vamos fazer esse movimento crescer, um movimento de análise, de interpretação da realidade, de compreensão e educação das pessoas acerca da importância de entender política, de pensar política e de participar da política. Lembrando, essa é uma live e essa é uma página de reflexão política e não de militância. A nossa única militância aqui é em favor da vida e do bem-estar de cada um de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, lavem as mãos, cuidem dos idosos, se puderem, fiquem em casa e, por favor, deem um clique e um joinha aqui e compartilhem para os amigos. Análise não é conversa de bar. Até amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.